fazendo, Senhor. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração. O Senhor tenha total liberdade aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor mais uma vez por tudo que Ele já está fazendo aqui neste lugar. Aleluia, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Eu sei que onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Eu sei que onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade, aí a liberdade. Não há nada que me possa separar
Tu tens a total liberdade no nosso meio, Deus. Tu tens a total liberdade no nosso meio, Senhor. Agora você vai sair do seu lugar bem alegre, dá um sorriso para o seu irmão, fala: seja bem-vindo na casa do Senhor. Quando nós vamos estar cantando ao Senhor com esse hino em nome de Jesus. Aleluia. Sua presença tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Aleluia.
Tu és digno, Deus. Feche seus olhos nesse momento. Levante as suas mãos. Começa aí a falar para o Senhor. Palavras de louvor, palavras de adoração a Ele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Agora nós vamos declarar: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, enche este lugar. Desejo do meu coração. Sim, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, se esse é o seu desejo de ser inundado por esta glória, meu irmão, esta é a sua oportunidade de você se rasgar completamente perante o Senhor. Falar: Deus, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha. Oh, desfaz tua presença. Por isso nós declaramos: Santo Espírito, Santo Espírito, és vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real. Se Deus, vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Oh Senhor, nós queremos provar, Senhor. Nós queremos provar, Deus. Nós queremos experimentar. Nós queremos experimentar, Deus. Eu me lembro quando eu era pequena e minha mãe me oferecia aquelas comidas que talvez aos nossos olhos não era muito agradável. Eu olhava talvez para um vegetal, para alguma coisa. Eu falava: mãe, eu não gosto disso. Eu não quero isso. Minha mãe falava: prova, prova e vê. E eu falava assim: não, isso não parece ser bom. Eu não comia porque eu não provava. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo o gosto da comida, um legumes que me faz bem, que eu gosto, porque eu provei, eu pude provar e sentir o gosto. E hoje eu posso falar bem assim: se eu não gostar de algo é porque eu provei e não gostei. Mas se eu provar e gostei, eu vou comer. E às vezes é assim que acontece na presença do Senhor. Talvez você vê os outros experimentando algo da parte do Senhor e você fala: eu nunca experimentei isso, eu não sei como que é. Talvez eu não quero para mim. Mas meu irmão, se você experimentar aquilo que Deus tem para você, você vai ver o quanto é bom e saudável, o quanto vai te fazer bem. Eu te convido a você experimentar algo da parte do Senhor novo essa noite. Talvez você só viu alguém ter experiência ou ouviu falar, mas meu irmão, Deus quer que você próprio experimente e vê como que é bom. Como que é bom desfrutar das coisas maravilhosas do Senhor. E é isso que Deus tem para nós. Talvez você está aqui e fala: eu não quero isso. Talvez você não queria nem estar aqui na igreja. Mas eu te convido nessa noite a você, sabe, colocar aí no seu coração: eu quero experimentar. Eu quero experimentar e eu vou experimentar. E você vai ver aquilo que Deus tem para você. Então eu te convido agora, você é algo que você talvez queira muito da parte de Deus. Você tanto almeja. Eu te convido a você a falar: Senhor, eu estou pronto a experimentar isso. Eu estou pronto, preparado para experimentar, Deus. Eu quero, Deus. Oh Senhor, nós queremos experimentar a Tua presença. Real e verdadeira. Todos aqueles que querem, Senhor, o Senhor está aí, o Senhor está aí
para mostrar a tua glória, para se revelar, Deus. Oh, por isso que eu te peço agora, Senhor, aquele que nunca experimentou, Deus, aquele que nunca vivenciou algo na tua presença, algo diferente, Deus, que o Senhor possa revelar agora, que o Senhor possa mostrar agora o teu poder, a tua grandeza, a tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és digno, Deus. Ele tem ciúmes de mim, me ama feito um furacão, e eu como uma árvore me curvo ante o peso do vento de misericórdia. E quando de repente, desapercebido de minhas aflições por causa da tua glória, consigo perceber o quão lindo tu és e quanto é grande a afeição que tens por mim. Oh, ele nos amou. Oh, ele nos ama, tanto nos amou.
você sente aí o Senhor te envolvendo com esse amor. Esse amor que é incomparável. Esse amor que não existe amor outro igual. Por isso que Ele te trouxe aqui. Por isso que Ele tem te sustentado. Por isso que Ele tem te levantado. Por isso que Ele tem abrido os teus olhos para ver as coisas espirituais. Por isso que Ele tem te ajudado. Por isso que Ele tem caminhado com você. Você só está aqui porque o Senhor te ama. Porque Ele importa com você. Você entende isso? Que Deus te ama. Que Deus te ama. Que Deus te ama. Oh, como Ele ama. Que Deus te ama. Que Deus te ama. Que Deus te Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está aqui. Não, você não está me entendendo. Deus está aqui. Deus se habita no meio dos louvores. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus resolveu nessa noite te visitar. Deus resolveu nessa noite, meu irmão, abrir o céu sobre esta igreja. Se você crê, abre os seus olhos espirituais essa noite e veja aquilo que o Senhor tem para você aí. E veja aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. É só para aqueles que creem, é só para aqueles que querem, é só para aqueles que almejam, é só para aqueles que tanto querem. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus, vem. Vem, Senhor, nós queremos, nós queremos, nós queremos. Nós queremos, Senhor, nós queremos, nós queremos.
Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Senhor, este lugar é teu, este lugar é teu, este lugar é teu, esta igreja é tua. Vai passeando, Senhor, vai passeando, Senhor, vai passeando, Deus. Vai renovando aqueles que tanto tempo, Senhor, não falam em línguas. Senhor, vai renovando, Senhor, vai renovando aqueles, Senhor, que entraram aqui tanto, Deus, tanto, Senhor, querendo sentir algo diferente. Senhor, vai agora, Senhor, há poder no teu nome, há poder no Senhor Jesus, há poder no Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, nós queremos, a tua igreja quer, a tua igreja quer, a tua presença que é importante para nós, a tua presença que é importante para nós, é a tua presença, Deus, é a tua presença, Senhor, é a tua presença, é a tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Oh, Aleluia. Obrigado, Deus, por este amor, Deus. Obrigado, Jesus, por esse amor, Senhor, sem igual. Obrigado, Deus, por essa bondade, Senhor, que não tem explicação. Por este amor, Jesus, inigualável, Pai. Obrigado, Jesus, por nos amar, Senhor, sem mesmo merecermos, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos amar, Senhor, nas nossas falhas, nos nossos erros, na nossa fraqueza. Obrigado, Jesus, por ser tão bom, Jesus, para comigo. Mesmo muitas vezes, Senhor, eu sendo mal, e o Senhor, Deus, sempre é bom para comigo. Eu te agradeço, Jesus, pelo teu amor, Senhor, pela tua igreja. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Obrigado, Jesus. Pode se sentar, igreja. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom, igreja. O Senhor é bom. O Senhor é bom mesmo, às vezes. Às vezes que nós não entendemos o porquê das coisas. O Senhor, Ele é bom a todo tempo. Mesmo a gente não entendendo o que está acontecendo. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia, mesmo assentado, no Salmos de número 73. E o último versículo. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta durante a mensagem, para você ir acompanhando junto comigo o que está dizendo as palavras de Deus. Versículo 28. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo que Ele tem feito. Como é bom estar perto de Deus.
faço de Deus o meu refúgio e anuncio tudo que Ele tem feito. Amados, a Bíblia, ela nos diz o seguinte: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que nós não podemos ver, que é Hebreus 11:1, na linguagem da Mensagem, e na versão que a gente conhece, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, quando nós falamos em fé, quando nós falamos em confiança, ou quando nós somos questionados sobre a nossa confiança, especificamente em Deus, geralmente a nossa resposta a respeito disso, entre a gente ter ou não confiança em Deus, é que sim, que nós temos confiança em Deus. Mas só que existe uma grande lacuna, existe um grande espaço, uma grande distância entre nós confiarmos que Deus pode fazer as coisas e a gente crê que a coisa vai acontecer. Crer que Deus pode fazer coisas que para nós seria impossível, nisso nós cremos. Agora, crer que estas coisas impossíveis aos nossos olhos podem acontecer naquele momento onde nós estamos falando, naquele exato momento, é nessa hora que nós somos pegos pelas nossas palavras. Aí eu te pergunto, será que realmente nós cremos? Quando nós falamos, igreja, que cremos e confiamos em algo, confiamos que algo pode acontecer, com a nossa confiança nós não estamos testando a capacidade de Deus em realizar aquilo, em fazer aquela coisa. Quando nós falamos que cremos em algo, nós estamos colocando em prova as palavras que saem da nossa boca, onde nós dizemos que confiamos, e onde nós estamos, nesse momento, nós estamos colocando a nossa fé em prova. Através da Bíblia nós sabemos que a bondade de Deus é tremenda, como foi cantado aqui. O amor de Deus é algo infinito. Através da Bíblia nós sabemos do amor de Deus para mim e para você, que quando Ele enviou Jesus para vir aqui nessa terra e morrer para a salvação da humanidade, nós sabemos que Deus, Ele tem prazer em abençoar aqueles que são seus. Em Jeremias 29:11 ele diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, mas para vos dar o fim que esperais. E essa palavra que foi pronunciada por Jeremias, ela não perdeu o poder, ela não perdeu a essência com o passar do tempo. Hoje, quando nós lemos essa palavra, é Deus olhando para mim, olhando para você e dizendo: olha, eu sei o que penso ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. E lendo esse capítulo, esse Salmo 77, e entendendo a situação que estava vivendo o salmista, me veio uma pergunta que eu queria passar ela para você essa noite. Como está a sua confiança em Deus em relação ao mundo que te cerca? Como está a nossa confiança em Deus em relação às coisas que tem nos cercado? Quando eu olho para esse salmo, eu vejo que existia dentro do autor um conflito que mexia com a sua fé, que mexia com a sua confiança em Deus, mesmo ele tendo a certeza da bondade de Deus para com ele. Quando eu vejo esse salmo, eu vejo que
que aquele homem, ele conhecia Deus. Eu vejo que ele tinha uma intimidade com Deus, mas só que em certo momento de sua vida, algo acontece que o deixa meio confuso, que o deixa meio sem saber o que está acontecendo em relação à maneira de Deus lidar com o ser humano. E quando eu vejo isso, essa atitude de querer julgar os atos de Deus em relação a algo, em relação ao nosso próximo, eu vejo que isso acontece muito com a gente. Nós temos essa audácia, nós temos essa coragem de querer desgostar da maneira que Deus lida, da maneira que Deus faz, da maneira que Deus dirige as coisas em relação àquilo que nós estamos enfrentando, em relação àquilo que a nossa vida está passando. E quando isso acontece, igreja, isso acaba nos deixando sem entender muitas vezes o que está acontecendo. Isso acaba nos deixando confuso, isso acaba trazendo dúvidas dentro do nosso coração em relação às coisas que estão acontecendo à nossa volta. E mesmo assim, diante da nossa convicção, daquilo que nós temos no nosso coração, em saber que Deus é bom e que os planos dele para a nossa vida são planos de bem e não de mal, mesmo assim, esses conflitos que acontecem dentro de nós, nos levam a questionar a Deus o porquê que certas coisas acontecem com a gente. Por que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas que me machucam estão acontecendo? Por que essas coisas que minam, que vai devorando a minha paciência, por que isso acontece? E muitas vezes isso acontece, que acaba abalando a minha fé, que acaba abalando a fé que nós temos em Deus. Quando nós somos questionados a respeito da nossa fé, daquilo que nós cremos, se a nossa resposta é aquilo que eu disse, que sim, que nós cremos em Deus, nós estamos dizendo que para aquela pessoa, para aquele que nos perguntou, é que o nosso ser, é que a nossa vida, ela está completamente entregue nas mãos daquele Deus que nós cremos. E isso, igreja, precisa ser independente, precisa ser uma coisa tão forte em nossa vida, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor, independendo das circunstâncias de nossas vidas. As coisas que acontecem, as lutas, as dores, mesmo que elas tentem nos derrubar, elas não podem acabar com a fé que nós temos em Deus. As pessoas, elas precisam ver no nosso rosto a imagem de alguém que está confiante, de alguém que está completamente dependente daquele Deus que ele crê. Elas precisam ver em nós a imagem de alguém que mesmo diante das lutas, mesmo diante da dificuldade, a sua fé, a sua confiança, ela continua e vai continuar firmada em Deus. E crendo que logo Deus vai transformar esse tempo de luta em tempo de paz. Essa imagem que nós, quando nós dizemos que nós cremos em Deus, que nós devemos passar para aquelas pessoas que nos veem, que nos olham. E é isso que o salmista faz logo no início desse salmo. Ele diz: olha, certamente Deus é bom. Bom para o seu povo, bom para os puros de coração. Eu não sei qual era a situação desse salmista, que disse que foi Asaf que escreveu. Eu não sei qual era a situação dele, que ele tinha passado, algo que ele tinha passado, quando ele começa a escrever esse salmo. Eu não sei qual a situação que ele tinha enfrentado, quando ele começa a escrever isso. Mas o que isso me parece, o que isso me mostra, é que ele vinha de um momento onde ele tinha visto o agir de Deus na vida dele, o agir de Deus em favor dele, em favor do seu povo. Mas só que mesmo assim, diante da sua fé, diante daquela crença que ele tinha, diante da certeza de que Deus era bom para ele disse que havia acontecido momentos na vida dele, onde a sua fé, onde a sua confiança estava frágil, por causa dos acontecimentos que estavam à sua volta. Ele disse: certamente Deus é bom, mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele mesmo
afirmando no início que Deus era bom para ele, que Deus era bom para o povo, e que certamente ele talvez já tinha vivido essa bondade, vivido esse amor de Deus. Ele admite que existiu algo na vida dele que o estava incomodando, algo que tinha afligido e algo que tinha levado ele a duvidar da justiça de Deus. E qual era a preocupação dele? A situação da vida do ímpio comparada com a sua vida. Para ele, olhando, ele via que os ímpios estavam numa boa. E ele ficava pensando, onde está o juízo de Deus? Onde está o juízo de Deus para essas pessoas que vivem desse jeito? Aí então ele vai e lista várias coisas que ele presenciava, que estava deixando ele assim, transtornado. Ele disse, olha, os ímpios sofrem, amém, os ímpios não sofrem. Eles sempre estão fortes e saudáveis. Eles estão sempre livres do trabalho pesado, nem doentes eles ficam, como os outros homens. Talvez seja por isso que eles sejam maus. É por isso que eles são cheios de más intenções, duvidam de Deus, duvidam do seu conhecimento, e mesmo assim, são sempre Deus preocupados, e a cada dia eles ficam mais ricos. E essa situação, igreja, do ponto de vista de alguém que era reto diante de Deus, que vivia uma vida reta, que vivia uma vida certa diante do Senhor, essa situação estava corroendo a alma daquele homem. Ele estava tão transtornado com aquilo, com aquela situação, que ele chegou ao ponto de dizer que a sua vida em servir a Deus tinha sido inútil. Tinha sido inútil ele se manter puro, em se manter santo. Que recompensa eu ganhei por viver uma vida reta e pura diante de Deus? O que eu ganhei com tudo isso? Dia após dia o ímpio prospera e a cada manhã sou castigado. Quando a gente vê essa situação, a gente vê, gente, parece que tem alguma coisa errada. Parece que está acontecendo alguma coisa errada. E muitas vezes é assim que nós pensamos, igreja. Muitas vezes é assim que nós sentimos. Cheio de questionamentos a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E como salmista, quanto mais nós pensamos a respeito dessas coisas, parece que mais doloroso fica, mais dói, mais machuca. Era esse o sentimento do salmista. Ele estava vivendo uma vida reta, uma vida de retidão na presença de Deus, e o que ele via era a prosperidade daqueles que supostamente deveriam ser castigados pela vida errada que eles tinham, pelo meio de vida que eles viviam. E ele disse que para compreender isso tudo, para ele foi muito difícil. Ele não entendia por que o justo sofria e o injusto ele era sempre abastado. Toda aquela situação, tudo aquilo estava encobertos aos olhos dele. Ele não conseguia ver, não conseguia entender. Até que ele decide algo. Até que ele decide ir ao templo. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Aí então eu compreendi. Ali no templo, no santuário do Senhor, ele pôde compreender que a prosperidade dos ímpios era passageira. Ali no templo ele viu que a mesma mão que levantava era a mesma mão que abatia. Ali no templo ele aprendeu que a alegria que o ímpio tinha era uma alegria sem um firme fundamento. Lá no templo ele viu que o julgamento de Deus, que Deus não traria justiça, o julgamento para o ímpio, não por causa daquilo que ele estava querendo, mas sim pelas obras daqueles homens. E ele, por ter passado por isso tudo, pela essa aflição de querer entender o que estava acontecendo, pela sua atitude diante de Deus, pela insensatez diante de Deus, pela tolice dele diante de Deus, questionando a respeito disso, por ter quase se desviado dos caminhos de Deus, ele chegou até a se comparar como um animal, de tão irracional que ele foi diante da situação. Ele vai e diz algo: contudo, eu sempre estou contigo, tu me seguras a mão direita.
após ter entendido todas as coisas que estavam ao redor dele, após ele entender que tudo que estava acontecendo, isso não mudou nada a situação daqueles dos ímpios. Eles não deixaram de crescer, não deixaram de prosperar. Mas só que as coisas que estavam acontecendo ao redor dele, essas assim não foram capazes de afastá-lo da presença de Deus. Então ele finaliza o salmo dele dizendo: Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonaram, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Amados, se nós olhássemos para trás, nos últimos talvez 10 anos de nossas vidas, eu creio que com certeza, nós, todos aqui poderá dizer: olha, quão bom Deus foi para comigo. Talvez mesmo você, nesses últimos 10 anos, tenha passado dificuldade, lutas, tendo mais derrotas do que vitórias. Mesmo assim, eu creio que você vai ter muitos motivos para dizer: olha, o quão bom Deus tem sido comigo. Desde o dia do nosso nascimento até esse dia de hoje, que nós estamos aqui na casa do Senhor, louvando a Deus, até esse momento que você está sentado aí na cadeira, eu creio que você pode dizer: olha, quão bom Deus tem sido para comigo. Igreja, e mesmo assim, vivendo desta bondade de Deus, vivendo debaixo dessa graça, sabendo que Deus, Ele é o nosso, é aquele que nos sustenta, mesmo assim, muitas vezes acontecem conflitos dentro de nós, que tem nos desanimado, e muitas vezes tem enfraquecido a nossa fé. Muitos de nós que estão aqui hoje, muitos de nós que estamos aqui agora, estamos passando por situações, por caminhos, que parece que o inimigo ele tem jogado todo certo tipo de armadilha, tudo para que a gente possa tropeçar e cair e desistir. Talvez você possa estar passando por situação que você não está vendo o resultado. Você vê mais barreiras na sua frente do que uma solução para esse problema. Meu irmão, mas eu te falo, é nessa hora em que eu e você, nós temos que ficar atentos. É nessa hora que nós temos que ficar com nossos olhos abertos. É nesta hora que nós devemos estar atentos para nós não cairmos nas armadilhas que o Satanás tem colocado diante de nós. É nesta hora que nós devemos lutar contra isso tudo que tem tentado nos parar. É nessa hora que mesmo eu e você nos sentindo fraco, é que nós devemos nos colocar de pé e prosseguir. Porque a gente sabe que é na hora que nós estamos bem fracos, é aí que nós somos fortes. Mas não por nossa força não, mas pela força do Senhor Jesus. São nos momentos de luta, são no momento de tristeza, no momento de tribulação, que talvez tentam nos parar, que tentam nos fazer pensar que Deus não irá fazer nada em nosso prol. É nesse momento que Jesus vem, que Deus vem e nos pega pela mão e nos segura pelo braço. E é nesse momento, igreja, que eu e você, é nesse momento que nós possamos, que talvez a gente possa estar passando agora. É neste momento que Deus quer agir ao nosso favor. É nesse momento onde talvez a nossa fé está fraca. É nessa hora que Deus ele quer agir em nossa vida. É nesse momento onde nós estamos passando por caminhos que estão talvez diminuindo, enfraquecendo a nossa fé. É nessa hora que Deus ele quer nos pegar e nos fortalecer. É nessa hora que Ele fortalece aquele que está cansado e dá vigor para ele. É nessa hora que Deus ele levanta a mão e socorre aquele que está pedindo. É nessa hora. Deus está junto com você, Deus está comigo, nós não estamos sozinhos. E o salmista ele reconhece isso.
Ele sabia, se não fosse Deus segurando a sua mão, ele tinha já caído, ele tinha perecido. Ele diz: Deus, tu me tomas pela tua mão direita e me sustém, e me sustenta, e não me deixa cair, e não me deixa desfalecer, e não me deixe cair, não me deixe cair nas armadilhas que Satanás tem colocado. Meu amado, tenha a convicção de algo, que nos momentos difíceis de nossas vidas, mesmo que não pareça, Deus, Ele está do nosso lado. Deus, Ele está nos sustentando com sua mão direita. Saiba, meu querido, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Saiba que não serão os acontecimentos que se passam ao nosso redor que vai talvez nos enfraquecer. Saiba, meu querido, que Deus, Ele está a todo momento comigo. Saiba que Deus, Ele está a todo momento contigo. Saiba que Deus, Ele pode te dar aquilo que você precisa. Saiba que Deus, Ele pode te dar a resposta que você procura, aquilo que você tem almejado. As inúmeras questões que o autor tinha, o porquê das coisas estavam acontecendo, nós vemos que elas foram respondidas quando ele foi ao santuário. Foi lá na presença de Deus que ele foi entender tudo o que estava passando em sua volta. Foi lá na presença de Deus que ele viu que aquilo que estava o afligindo eram coisas que um dia ia passar, eram coisas passageiras. Foi na presença de Deus que ele viu que a justiça de Deus sim ia ser feita, mas não era por causa ele queria, porque ele estava pensando, que ele estava achando que aquilo estava errado, não. Lá ele viu que sim, um dia a justiça de Deus ia vir para todos. Lá ele viu que aquilo que estava o incomodando ia ser coisas que um dia ia passar, ia ficar para trás. E essa indignação que ele estava passando, essa opressão que quase o tirou da presença dos caminhos do Senhor, nós vimos que ela só foi sarada quando ele foi para a presença de Deus, quando ele foi onde Deus estava, quando ele foi ao santuário de Deus. Igreja, nós temos que saber algo. Saber que Deus é bom, eu sei que Deus é bom, isso não é o suficiente. Se eu perguntar a cada um aqui essa pergunta, Deus é bom ou não? Você vai me responder: sim, Deus é bom. Mas muitas vezes, para entendermos o que está acontecendo em nossas vidas, é necessário nós chegarmos ao santuário de Deus. É necessário nós irmos na presença do Senhor. Às vezes é necessário nós chegarmos mais perto de Deus. É necessário nós encurtarmos a distância que existe entre nós e o Deus. Nós temos que fazer que essa distância diminua. Muitas das respostas para nossas vidas, as respostas para nossas questões, elas só serão respondidas quando nós chegarmos mais perto de Deus. A Bíblia diz que: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Nós vimos que os olhos do salmista se abriram quando ele se chegou à presença do Senhor. A mente dele se abriu quando ele decidiu ir ao templo. E lá ele pôde ver a realidade das coisas que o cercavam. As coisas mudaram na vida dele a partir do momento que ele se chegou a Deus. Meu irmão, quando chegar um momento na sua vida onde nós não estamos, onde a gente não consegue ver nada acontecer, onde você olha e fala: gente, não está acontecendo nada. Quando chegar esse momento, chega-se mais perto de Deus. Dê mais um passo em direção ao Senhor. Quando nós não estivermos entendendo nada do que está acontecendo do nosso lado, quando nós não estivermos entendendo o porquê das nossas lutas, chegue mais um pouco perto de Deus. Chegue mais perto de Deus. Quando você sentir que a sua fé, diante dessa tribulação, diante dessa luta, que a sua fé em Deus ela está diminuindo, chegue-se mais perto de Deus. Chegue-se mais perto de Deus, porque quando nós chegamos mais perto de Deus, as coisas, elas acontecem, porque quando nós chegamos na presença de Deus, mais perto de Deus, a nossa mente, ela é renovada, porque quando nós chegamos mais perto de Deus, os nossos olhos são abertos. É na presença do Senhor, é que nós saímos do engano que muitas vezes nós podemos estar vivendo. É na presença de Deus é que nós encontraremos paz para essa guerra, para este conflito que acontece dentro de nossas vidas.
dentro de nós. É quando nós chegamos mais perto de Deus que muitas coisas da nossa vida mudam. Talvez você pode estar perguntando o porquê de muitas das coisas, não saber o que está acontecendo na sua vida em família, no seu trabalho, na sua vida ministerial, naquilo que você tem sonhado. Talvez você não encontre a resposta. Talvez a resposta disso será um passo a mais perto de Deus. Um passo a mais em direção ao Senhor. Meu querido, não deixe que as coisas desse mundo, que a opressão desse mundo, te levem para um abismo, para um lugar de escuridão. Não deixe chegar esse momento, não. Se achegue mais na presença de Deus. Não deixe que as coisas que te cercam, ela leve a sua força embora, não. Corra para mais perto de Deus. Corra em direção a Jesus. Quando Jesus, ele viu, depois de uma mensagem muito dura que muitos de seus seguidores estavam indo embora, ele pergunta aos seus discípulos aqui: e vocês não vão embora junto com eles, não? Aí eles viram para Jesus e respondem: Jesus, para onde nós vamos? Para onde, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Igreja, são nos momentos onde o mundo vira as costas para Deus, e talvez que te chama você para seguir eles, para seguir o seu próprio caminho. É nesse momento que você tem que olhar para ele e falar assim: olha, para onde eu irei, se só Deus pode me dar aquilo que realmente eu preciso? São nos momentos onde muitos estão deixando de crer na verdade da palavra de Deus, é que nós devemos dizer: olha, para onde eu irei, se só Jesus tem a palavra de vida eterna? Parece que quanto mais as pessoas aprendem disso, mais ateus eles ficam. A palavra que liberta, e parece que quanto mais as pessoas sabem, mais elas duvidam. É necessidade de chegar mais perto de Deus para poder entender isso aqui, para poder parar de duvidar da palavra. É necessidade de chegar mais perto de Deus para entender o que acontece, para entender os planos dele para nossas vidas. São nos momentos, igreja, onde o mundo está dizendo que Deus está longe, que talvez ele não está a par, que ele não está nem aí do que está acontecendo, é que nós temos que levantar a nossa voz e dizer: olha, eu creio em Deus, eu creio nesse Deus. Olha, não, eu não concordo com você. Deus, ele não está longe. Deus, ele está perto. Deus, ele está mais perto do que imagina. Na verdade, para mim que creio nele, ele está aqui, ó, do meu lado. Ele está do meu ladinho. Meu irmão, a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Jesus, ela não pode se abalar, ela não pode se desmoronar por causa das coisas que nos cercam. A nossa fé, ela não pode se abalar pelas pressões que o mundo tem colocado sobre nossas vidas. A nossa fé, ela não pode se abalar porque ela não é firmada em alicerce que é feito aqui nessa terra, em alicerce terrenos não. A nossa fé, ela é firmada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Ele é poderoso e que vai guardar o nosso tesouro até o dia final. O salmista, por um certo período de tempo, ele teve a sua confiança em Deus abalada por se preocupar com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, querendo saber por que Deus não praticava a justiça. Meu amado, não deixe a sua fé abalar. Não deixe a sua confiança em Deus abalar pelas coisas que acontecem ao seu redor. Coloque todas as suas questões na mão de Deus e deixe que Ele cuida para você. Não se deixe levar pelas coisas que esse mundo nos oferece. Eu creio, não tenho certeza, Deus, Ele tem coisas muito melhores para nós. Deus tem coisas muito melhores para nós que esse mundo jamais pode comparar. A quem tenho no céu senão a Ti? E na terra nada mais desejo além de Ti, disse o salmista. Essa frase, ela tem que estar
no top da nossa lista. Igual as crianças falam assim, ó, to do, coisas a fazer. Isso tem que estar no top da vida do crente. Buscar e desejar a Deus mais que tudo nessa terra. Buscar e desejar a Deus mais que tudo aqui nessa terra. Parece fácil, né, meu amado? Mas eu sei que não é fácil não. Você sabe, não é fácil não. Isso requer de nós muito mais que vontade. Isso requer muito mais com vontade, porque quando a gente decide em buscar a Deus sobre todas as coisas, o diabo ele se levanta e começa a jogar no nosso caminho, começa a jogar na nossa direção pedras, para que talvez a gente possa tropeçar e desistir da nossa busca, desistir dessa busca de mais e mais de Deus. Mas uma coisa o salmista disse, que eu creio piamente nela: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A minha e a sua força, a nossa força como igreja, ela pode até fraquejar. Nós podemos talvez até pensar em parar por causa das lutas que nos cercam. Pensar em parar, mas parar jamais. Jamais. Porque aqueles que andam debaixo da mão poderosa do Senhor, aqueles que andam debaixo da forte mão de Deus, eles jamais vão parar. Eles jamais vão parar, porque a força que nos propulsiona, aquilo que nos empurra para frente, essa força ela nunca acaba. Essa força, ela é infinita. A força que nos faz ir adiante, ela não foi criada talvez pela invenção humana, ou pela força do vento, ou pela força das águas, não. A força que nos impulsa, a fonte dela é Jesus Cristo. A fonte dela é Deus que está no céu. A força que nos impulsa a seguir em frente, ela vem do Criador dos céus e da terra. Então quando nós estamos debaixo da mão do Deus, quando nós estamos com a força poderosa atrás de nós, nos segurando, nos levando para frente, meu amado, nós jamais vamos desistir. Nós jamais vamos desistir. O meu corpo sim, e o meu coração pode até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A minha herança para sempre. Meu amado, não se preocupe. O salmista se preocupou com aquilo que estava acontecendo. Não se preocupe com aquilo que está ao seu redor. Creia que Deus tem preparado coisa muito melhor para você. Creia que Deus tem preparado coisas para você que você nunca vai ver aqui nesse mundo. No final desse versículo ele disse, olha, e a minha herança para sempre, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que é a vida eterna que Ele cria, que ia ter. E hoje eu e você, nós sabemos que a vida eterna que nós almejamos, que é em Jesus Cristo nosso Senhor, a nossa herança eterna. Queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar por você. Queria orar por você que, como eu, muitas vezes as preocupações, as coisas que nos rodeiam, têm tentado diminuir a fé que nós temos em Deus. O autor estava preocupado com a justiça de Deus para com aquilo que o ímpio estava dizendo, estava fazendo. E ele não entendia por que o ímpio prosperava e ele justo não. Talvez hoje a minha preocupação não seja a mesma que a dele, mas talvez a minha preocupação hoje é entender, Deus, o porquê que isso está acontecendo. Mas o Senhor me prometeu isso e não está acontecendo. O Senhor falou isso e não está acontecendo. O Senhor falou que estaria do meu lado e eu não estou sentindo nada. Jesus, a minha fé está ficando fraca. Eu não estou crendo mais que o Senhor pode fazer. Já tentei de tudo, já fiz oração, já fui em campanha, já fiz jejum, mas nada acontece. Deus, será que o Senhor realmente pode fazer isso para a minha vida? Eu te digo, meu amado, que Ele pode sim.
eu te digo que Deus pode sim fazer aquilo que Ele prometeu na sua vida. Não deixe as dificuldades abalarem a sua fé. Não deixe as dificuldades te tirarem do caminho que Deus preparou para você. Deus, Ele está com você. Deus, Ele conhece o seu coração. Deus sabe da tua situação. E Ele vai no momento certo te dar aquilo que Ele te prometeu. Não desista. Não desista, confie no Senhor, confie em Deus, confie no Senhor, que Ele vai fazer aquilo que Ele te prometeu. Mas quanto a mim, bom é estar na presença de Deus. Nesse momento que você está passando, que você talvez não está vendo a solução, chegue mais perto de Deus. Chegue mais perto de Deus, chegue mais perto de Deus. Queria convidar vocês aqui à frente. Queria que todos aqui à frente, aqueles que puderem, que a gente orar junto. Orar junto e pedir para Deus fortalecer a nossa fé. Como diz essa música, peça para Deus: Senhor, eu quero chegar mais perto de Ti. Eu quero chegar mais perto de Ti, Deus, eu quero chegar mais perto de Ti. Conhecer, Senhor, o Teu coração. Porque a partir do momento, Deus, que eu conhecer mais de Ti, as coisas vão passar a ser, Senhor, mais claras, Senhor, na minha vida. Jesus, quando eu passar, Senhor, a chegar mais perto de Ti, eu vou entender o porquê das coisas e vou saber que no momento certo, Senhor, o Senhor virá, Jesus, em meu auxílio. Senhor, neste momento, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Jesus, por o Senhor mais uma vez, Pai, ter falado conosco. Jesus, nós te pedimos, Pai, que neste momento, Jesus, Senhor, vem, Senhor, aumentar a nossa fé. Vem, Jesus, Senhor, vem renovar, Jesus, as nossas forças. Senhor, nós estamos fracos. Muitas vezes, Senhor, estamos fracos, Senhor, e cansados da luta, Senhor, da nossa luta, daquilo, Jesus, que tem nos afligido, da luta, Senhor, que nós somos, Pai, supostos a passar nesse mundo. Mas eu te peço, Jesus, vem, Senhor, restaurar a minha força. Vem restaurar, Jesus, a minha força. Restaura o meu vigor. Vem, Jesus, me dá força, porque eu me sinto fraco neste momento. Meu querido, eu creio que essa noite, abrindo o seu coração para Deus, abrindo a sua mente, abrindo a sua boca e dizendo para Deus qual é a sua fraqueza, aonde que você precisa de o Senhor agir na sua vida. Eu creio que Deus, Ele vai agir em seu favor. Eu creio que Deus, sim, Ele vai aumentar a sua fé, que talvez está fraca, que talvez está cambaleando, que talvez não está mais acreditando que vai acontecer. Eu te digo essa noite, meu querido, que Deus não é homem para falar e não cumprir, não. O que Ele disse para você, Ele vai cumprir. Eu creio que Deus, Ele vai cumprir na sua vida, sim. Eu creio. Não desanime. Você que está aí desanimado, não desanime. Existem corações aqui essa noite que estão desanimados. Não desanimados do trabalho, não desanimados com a igreja, mas muitas vezes desanimados com Deus, desanimados, cansados de não ver nada, meu amado. Fique firme na presença do Senhor. Chegue-se mais perto de Deus. Não deixe que essa situação venha te distanciar do Senhor. Não deixe que esse desânimo venha te distanciar de Deus. Abra o seu coração agora para Deus e fala para Ele: Senhor, eu estou fraco, eu estou desanimado. Senhor, me reanima, Jesus. Traz um bálsamo novo na minha vida, traz uma unção nova na minha vida, traz algo novo, Jesus, porque eu estou precisando. Peça isso, meu amado. Peça ao Senhor essa noite, que Ele vai ouvir o teu pedido. Jesus, eu te peço, Senhor, renova vidas aqui essa noite. Renova vidas aqui essa noite. Cobre, Jesus, com o teu poder. Cobre, Senhor, com tua unção. Cobre, Jesus, com a tua força. Jesus, cobre a tua igreja, Jesus, com a tua força. Senhor, renova, Jesus, toca os nossos corações.
Renova corações aqui essa noite, Jesus. Reaviva corações aqui essa noite. Traz vida, Senhor, para corações aqui essa noite. Corações que estão frios, mortos. Eu te peço, Senhor, reaviva, reanima essa noite. Traz vida, Jesus. Traz vida, Senhor. Traz vida, Jesus. Traz vida, Senhor. Senhor, o que nós temos, Senhor, no céu, a não ser a Ti. Que a nossa busca aqui nessa terra, que a nossa busca principal, que a nossa ganância, que toda a nossa força possa estar centrada e direcionada em simplesmente em buscar mais e mais e mais e mais e mais de Deus. Que essa possa ser, igreja, a nossa meta principal, buscar mais e mais e mais e mais de Deus. Estar mais na presença de Deus. Porque quanto mais chegarmos a Deus, mais Ele chegará a nós. E quanto mais perto de nós Deus estiver, e mais perto dEle nós estivermos, nós estaremos protegidos. Nós estaremos guardados, como a galinha com as asas cobre os seus pintinhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Aplauda ao Senhor, igreja. Volte para o seu lugar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Chega mais perto do Senhor. Chegue mais perto dele. Fazendo parte do nosso culto, nós vamos estar ofertando e dizimando na casa do Senhor, para que depois nós possamos estar fazendo algumas orações e também estar dando o final do nosso culto. Eu queria que você saísse do seu lugar, louvando, engrandecendo e agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem entregue nas suas mãos. Venha ofertar e venha dizimar na casa do Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento esse que também faz parte do culto ao Senhor. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus,